Olá, professor, professora, aluno e amante da nossa gloriosa Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, a última desse trimestre, a última desta lição. Já vista que aprendemos muito sobre essa lição e nós vamos falar sobre um assunto muito relevante nessa aqui. Eu quero te cumprimentar com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, tá certo? Nós vamos falar hoje da lição número 13 desse trimestre, que é a lição, e ela tem por título A Igreja não sobrevive sem doutrina. Então, a gente vai entender aqui como a igreja deve se portar mediante a esse mundo tenebroso e saber que a doutrina é algo fundamental, é uma peça fundamental para que a igreja sobreviva. A igreja precisa da doutrina para sobreviver e nós vamos entender isso, tá certo? Então vamos ver o que a lição vai nos apresentar. Texto do dia: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra a incorrupção, gravidade e sinceridade. Tito 2, 6 e 7. Síntese: a igreja depende dos fundamentos inabaláveis do Senhor, pois por elas a mentira é vencida e o crente vive de modo a agradar a Deus. Os objetivos desta lição são compreender que o firme fundamento de Deus permanece, saber como o crente pode desmascarar os mentirosos e conscientizar da importância de se viver uma vida moderada, e você vai entender o que é uma vida moderada nesta lição. Vamos então já começar ao texto. Introdução diz assim: nesta lição que encerra o trimestre, estudaremos a respeito do caráter essencial da doutrina para a manutenção da vida e da saúde da igreja. O objetivo é afirmar a importância da doutrina para a igreja. Veremos que os fundamentos doutrinários de Deus são firmes e eternos. Firmes e eternos. Então, o firme fundamento permanece, ou o firme fundamento de Deus permanece. Então, você viu, durante todo esse trimestre, a gente falar, e essa lição falar, abordar esse precioso tema, falar de doutrina. Nós aprendemos sobre o que são doutrinas verdadeiras e o que são falsas doutrinas. Nós aprendemos sobre o espiritual e o carnal. Nós aprendemos sobre exortação à vigilância. Aprendemos que devemos orar, que devemos vigiar, que devemos nos manter de pé. Nós aprendemos no decorrer desse trimestre tantas coisas a respeito desse assunto, desse tema tão relevante, tão importante a respeito da palavra de Deus, a respeito da minha e da tua vida como cristão. Então, eu quero convidar você nesta lição a estar prestando atenção no comportamento da igreja. Como a igreja, nós, o grupo em que estamos inseridos, deve se firmar ou deve entender sobre a doutrina. Saber que a igreja não pode sobreviver sem ela. Saber que a igreja não tem poder nesse mundo sem ela. Saber que essa igreja que o próprio Senhor Jesus falou, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja tem que estar pautada na doutrina, na firme doutrina da palavra de Deus. Vamos lá então? Vamos à leitura? Diz assim então, no primeiro subtópico aqui do tópico 1, diz assim: a natureza do fundamento de Deus. Paulo afirma que se o fundamento é de Deus, ele fica firme. Haja o que houver, segundo Timóteo 2,19, pois pertencem a Deus. O salmista reconheceu o caráter de Deus em suas obras. Salmo 19:1. As obras de Deus
refletem o seu caráter. Isto é, o que ele faz não está separado de quem ele é. Olha só que glorioso isso, irmãos. Afinal de contas, ele não pode negar-se a si mesmo, segundo Timóteo 2,13. Então, nós entendemos aqui que o fundamento, ele é de Deus. Deus fez os alicerces, Deus preparou, Deus colocou algo forte, algo firme, para que possa apoiar a nossa fé. Deus colocou uma base sólida para que a igreja possa ser sustentada nesta base sólida. Deus estabeleceu, já desde os nossos antepassados, já desde os tempos dos hebreus, já desde os tempos do próprio Moisés ou dos próprios patriarcas, Deus já estabeleceu as bases fundamentais para a sobrevivência de um povo eleito, de um povo escolhido. Nós temos, a partir do Senhor Jesus Cristo, o contexto da igreja. E a igreja pautada e alicerçada, e foi esse o trabalho dos primeiros, dos apóstolos, daqueles que iniciaram essa grande obra, de pautar, de fundamentar, de falar sobre doutrina. A gente vai ver o apóstolo Paulo, o maior escritor de cartas da Bíblia, escrevendo cartas a igrejas, escrevendo cartas a homens, a pessoas, a pastores, a pregadores, a líderes, e falando sobre a doutrina, a sã doutrina. Foi gasto tempo, foi gasto muito tempo, muitas horas. Foi perdido a vida de muitos para que isso fosse uma base sólida, para que a igreja fosse sustentada. Então hoje nós temos algo que custou a vida de muitos. Nós temos a doutrina inspirada por Deus e escrita nas páginas da Bíblia Sagrada, para que nós possamos andar de acordo com ela. E a igreja precisa, e a igreja é pautada em cima dela. Tá certo? Nós falamos da igreja, não a igreja apenas a igreja denominacional, apenas a igreja institucional. Nós estamos mencionando aqui a igreja espiritual, o corpo do Senhor Jesus. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ela deve estar pautada na sã doutrina. Então aqui vai dizer que as obras de Deus refletem então o seu caráter. O caráter de Deus está exposto, está inserido em todas as veias doutrinárias. Na veia doutrinária verdadeira, que é a palavra de Deus. Tá certo? Então, aqui vai dizer que Deus, o que Ele é e o que Ele faz, não se separa. Assim deve também ser o cristão. Veja que os nossos moldes são o próprio Deus. O nosso projeto, a nossa maquete de como devemos ser é o nosso próprio Deus. Ele mesmo, em si mesmo, inspirou para que possamos entender. Então, o que Ele é e o que Ele faz não pode se distinguir, tem que ser a mesma coisa, tem que ser da mesma forma. Uma coisa não distingue a outra. Então, os atributos de Deus, um não sobressai ao outro. E por isso nós devemos aprender dele, para que possamos caminhar com ele. Tá certo? Fundamento eterno. A doutrina de Deus é um fundamento eterno. Sendo assim, podemos afirmar que a doutrina divina, contida, exposta nas Escrituras, ela é eterna. Então, a doutrina contida nas Escrituras, ela é eterna, ela vem de Deus e ela vai nos levar até Deus. Ela vai nos levar para a eternidade. Ela não muda, ela é imutável. O Senhor Jesus, Ele não muda. Deus disse porque eu, o Senhor, não mudo. Então, o Senhor não muda. Deus fala conosco, Deus nos instrui, Deus nos ensina, Deus nos alerta, nos adverte sobre a sua vontade, sobre aquilo que é pecado, aquilo que nos separa dele. Basta nós escolhermos andar de acordo com a vontade dele e fazer aquilo que ele nos instruiu. Então a igreja, ela tem que estar inserida, nós como igreja, nós como templo do Senhor, precisamos ter as nossas bases fundamentadas na palavra de Deus. A gente aprendeu ao longo dessa lição aí, como já mencionamos aqui, ao longo dessa lição, a gente aprendeu que a sã doutrina vai trazer vida, vai trazer saúde, vai trazer alegria, vai trazer paz.
vai trazer salvação. Enquanto que a falsa doutrina, ela vai enganar, ela vai levar à perdição, vai levar à separação do homem para com Deus. Vamos à leitura? Fundamento firme. Além de eterno, o fundamento de Deus é firme. O fundamento de Deus é inabalável, pois reflete o caráter firme do Senhor. E o fundamento de Deus dá firmeza ao crente para viver em pureza e agradar a Ele. Você veja que o escritor aos Hebreus, lá nos capítulos desde o 9, 10, 11 e até o 12, mas especialmente no capítulo 10, ele vai falar sobre fé. Vai falar que o firme fundamento das coisas que não se veem é a fé. A fé faz você falar para essa montanha, como disse Jesus, sai daqui, vai para cá, e acontece. A fé vai fazer com que você ore por um enfermo e esse enfermo seja curado. A fé vai fazer com que você peça a Deus algo, com que você ore no favor de uma resposta de Deus e essa resposta é dada. A fé vai trazer à existência aquilo que não existe. A fé é um fundamento da nossa conduta. A fé é uma das bases e você pode ver que a fé ela vai fazer a conexão entre a sua crença e o resultado que você vai ter através dessa crença. É a fé que nos faz estar aqui caminhando para o Senhor. Mas o que eu quero salientar acima de tudo isso é que a Bíblia vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, sem a palavra, sem a doutrina não há fé. Sem a doutrina não há resposta, irmão, para a sua oração. Sem a doutrina, você não consegue se conectar com Deus. Porque a conexão entre Deus e o homem é a fé. E a fé vem através do fundamento da palavra, das bases sólidas da doutrina do Senhor. A igreja caminha com fé nesse mundo. A igreja iniciou-se e a igreja sempre foi perseguida. Mas a fé que ela vem dentro da igreja, que ela é dada por Deus, porque segundo a obediência da sua palavra, e ela vem pelo ouvir, e ouvir aqui é praticar. Ouvir aqui é obedecer. Ouvir, não ouvir apenas de escutar, mas ouvir de dar ouvidos. Esta é a fé que conduz o cristão à vida eterna. Mas ela precisa estar firmada na palavra. E a palavra de Deus é a doutrina. A palavra de Deus é as bases para a nossa vida caminhar de acordo com o Senhor. Desmascarando os mentirosos. A realidade dos mentirosos. A Bíblia aponta para a triste e trágica realidade da mentira. João 8,44. Desde o pecado cometido por Adão e Eva, em Gênesis 3, do 1 ao 13, a mentira é uma triste realidade no mundo dos homens. A mentira é abominável a Deus e Ele julgará os mentirosos. Está lá em Apocalipse 22. Então, a mentira ela é o avesso da verdade. A palavra de Deus é a verdade. E a mentira ela se contrapõe, ela se opõe à verdade. Então, portanto, a mentira ela está se opondo ao próprio Deus. Então, por isso que a gente vai ver que aquele que mente, ele se afasta de Deus. A mentira, irmãos, é uma das piores manias ou um dos piores erros que a pessoa pode cometer, porque a mentira ela vai trazer informações erradas. Ela vai trazer ensinamentos errados para as pessoas. Ela vai induzir as pessoas ao erro e ela é muito nociva. Imagina que uma pessoa que mente e essa pessoa que tiver uma determinada escala de influência, ela vai influenciar muitas pessoas a fazerem aquilo que é errado, porque ela mentiu. Então veja a gravidade da mentira. Veja a gravidade disso. Então a mentira ela se opõe à verdade e por isso ela é oposta a Deus, por isso não agrada a Deus.
Por isso Deus não irá, ou Deus não terá como não julgar os mentirosos. Ele julgará os mentirosos. Então, ela é uma triste realidade no mundo dos homens, nesse sistema mundano aí, nesse contexto mundano que nós estamos inseridos. Então, lá em Apocalipse está falando isso. Apocalipse é o livro das coisas do fim, da revelação do final dos tempos. E Deus julgará, então, os mentirosos. Aqui a gente pode entender que vai se referir a falsos profetas, a falsa doutrina, a falsos ensinamentos. A ensinamentos, a preceitos de homens e não de Deus. A gente vai ver ao longo da história da igreja que foram estabelecidas diversas doutrinas, diversas vertentes doutrinárias enganosas, mentirosas, que vai levando as pessoas à separação de Deus. E isso tentando se contrapor, tentando se colocar contra a sã doutrina, que é a verdade. Então nós precisamos estar atentos. Na lição anterior a gente aprendeu como devemos andar, como devemos fazer para saber, entender e termos um antídoto contra a mentira, contra os enganos, contra o falso ensino. Então a doutrina aqui, a mentira, ela vai ter uma consequência muito séria na vida daquele que a pratica. Desmascarando os mentirosos. Ao tratar sobre a mentira doutrinária, Paulo adverte a Timóteo de que os enganadores dizem que a ressurreição era já feita, segundo Timóteo 2,18. Diante desta colocação, do apóstolo Paulo, é possível afirmar que os mentirosos não negaram a doutrina da realidade da ressurreição, mas a modificaram. Então veja a sutileza, irmão, veja a astúcia, né? Os enganadores sempre apresentam meias verdades, a fim de disseminarem o veneno doutrinário no corpo de Cristo. Então nós vamos voltar de novo lá em Mateus 4 e ver que o inimigo das nossas almas, o diabo tentando Jesus no deserto, tentou usar a palavra de Deus. Ele tentou usar a verdade, mas de uma forma adaptada à mentira, para enganar, para levar Jesus ao erro. Tentou enganar Jesus usando a verdade. Então, ou seja, eles falam meias verdades para que eles consigam atrair e enganar aquele cristão que não está bem alicerçado na palavra. Mas a gente não pode entender que a verdade ela não pode ser só pela metade, ela tem que ser completa. Então, os falsos enganos. Aqui no tempo do apóstolo Paulo, é que ele está advertindo a Timóteo sobre pessoas que vinham pregando o evangelho naquele contexto ali, pregando um evangelho de uma maneira modificada, falando a respeito da ressurreição que era já feita. Então, ali o próprio apóstolo Paulo estava advertindo a Timóteo e dizendo para ele que essa doutrina, eles não estavam falando de uma mentira inteira 100%, mas eles estavam modificando a verdade e isso a torna uma mentira. Então, o apóstolo Paulo mesmo já estava desmascarando esses mentirosos e mostrando para a igreja que deveria, então, caminhar de acordo com a verdade e não dar ouvidos a essas doutrinas falsas. E no subtópico 3, há escape para os mentirosos. Então, mesmo esses que vivem na mentira, que vivem na falsa doutrina, nós vamos entender que ainda há escape para eles. E nós vamos entender como. Então vamos à leitura. Há esperança para os que mentem doutrinariamente? Ou seja, é uma pergunta, né? Há esperança para os que mentem doutrinariamente? Sim, se houver arrependimento e o abandono da prática do erro. A palavra de Deus afirma que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,19. Então a palavra de Deus diz, ei, você pode estar vivendo na mentira, você pode estar vivendo no erro, você pode estar pautando a sua vida em alicerces que não são sólidos como a verdade. Mas se você se arrepender, se você se voltar para o Senhor, se você pedir perdão dos seus pecados e você parar com essas práticas, você pode ser salvo. Você pode ser perdoado da sua mentira, da sua injustiça. E você pode escapar do juízo eterno, do juízo de Deus. Então,
o Senhor falou para aquelas pessoas através do apóstolo João, que é aquele que ele mesmo falou sobre ele mesmo, que ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então é ele quem faz. Primeiro, sabemos que de nós não temos nada e que não podemos fazer nada, apenas obedecer aquilo que ele nos instrui e pedir a ele ainda forças e condições para conseguirmos continuar nessa caminhada. Então, nós vamos entender agora, haja vista que a gente entendeu como um mentiroso pode até ser perdoado se ele se arrepender, mas nós vamos entender agora, no tópico 3, vivendo uma vida moderada. E o que é uma vida moderada? Vamos entender? Então vamos ler. Uma vida moderada. O crente é chamado a viver moderadamente. E as condições necessárias para isso estão à sua disposição nas Escrituras Sagradas. Então, viver moderadamente, o que é isso? O que é viver moderadamente? A palavra moderada, essa palavra ela já é sugestiva porque ela já vai nos colocar dentro de algo que seja um equilíbrio, dentro de algo que não seja nem tão extremo para um lado e nem para o outro, mas vai nos colocar dentro de uma maneira equilibrada, de uma maneira sustentável de se viver. Então nós vamos entender isso aqui, vamos entender isso um pouquinho mais na frente agora, porque as Escrituras Sagradas elas vão nos ensinar a respeito deste moderamento que podemos viver, dessa maneira moderada em que podemos inserir as nossas vidas. Mas essa maneira moderada é quem nos modera, quem vai nos colocar as nossas inspirações para ir ou não ir, quem vai nos dar a direção de fazer ou não fazer. Aonde nós devemos moderar, aonde nós devemos olhar, em que nós devemos pautar, nos basear. Como vamos saber se o que vamos fazer vai agradar a Deus ou não? Então, nós precisamos entender e viver dessa maneira para que possamos ter as bênçãos do Senhor na nossa vida. A moderação como obra do Espírito Santo. As manifestações do fruto do Espírito refletem com elevada precisão as características de um crente moderado, em contraste com a vida não moderada, que é levada sob o domínio da carne. Então nós vamos entender que uma vida moderada, ela vai viver de acordo com a inspiração, com a instrução do Espírito Santo. A pessoa que anda no Espírito, como está dizendo lá em Gálatas 5, do 19 ao 22. Mas se você ler a partir do versículo 16 de Gálatas, vai estar, desse capítulo 5 de Gálatas, vai estar dizendo sobre isso, né? E vai dizer, portanto, andais no Espírito e não na carne. Andais nas coisas do Espírito e não satisfazeis as concupiscências da carne. Então, quando você vive no Espírito, você está vivendo uma vida moderada, porque o Espírito Santo, ele te dá limites, ele coloca limites na sua vida. O Espírito Santo te instrui. Quando você está prestes a tomar uma atitude que não vai ser acertada, uma atitude de acordo com a sua própria vontade, o Espírito Santo vai falar com você. Ele vai dizer, ei, isso não agrada a Deus, isso não me agrada. Não faz desta forma. É onde você vai parar, você vai pensar e você vai desistir de fazer. Ou quando o Espírito Santo, do contrário, te dá uma inspiração, faz desta forma, que desta forma você vai me agradar. E você vai, impulsionado pelo Espírito Santo, você vai então fazer. Mas quando vai contra a palavra de Deus, quando isso vai contra os ensinamentos de Deus, você não está fazendo segundo o Espírito, mas você está fazendo segundo a sua própria vontade. E aqui a Bíblia vai chamar essa vontade de concupiscências da carne. E ali ela vai descrever as obras do Espírito e os frutos da carne. Então você vai entender o que é viver moderada e desmoderadamente. Tá certo? Então esta é a compreensão. Ser guiado pelo Espírito Santo. Pautar a nossa vida na oração, no relacionamento com Deus. Viver se relacionando com Ele. Jejuando, orando,
nos santificando e aprendendo da sua palavra. Leia a Bíblia, examine a Escritura e o Espírito Santo irá te ensinar, irá te instruir, irá inspirar você a viver de acordo com ela. Alcançando uma vida moderada. Paulo ensinou e estimulou Tito a ensinar os jovens a serem moderados. Tito 2,6. Reafirmando assim que este é o caminho que o verdadeiro cristão deve seguir. Portanto, tenha uma vida moderada e honre a Deus com isso. Essa vida moderada vai fazer você honrar a Deus. Então, entendendo aqui nessa palavra, entendendo o que é moderado, eu tenho certeza que na sua cabeça já passou vários pensamentos. Você já conseguiu ver na sua vida, assim como eu, estudando e preparando essa lição, consegui entender na minha vida aquilo que eu posso melhorar, aquilo que eu posso investir mais e aquilo que eu tenho que parar de fazer. Aquilo que eu devo olhar e dizer assim, dessa forma Deus não se agrada. Dessa forma, então, isso aqui, essa própria compreensão aqui já vem do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, para moldar o nosso caminho, para moldar a nossa vida, a vivermos de acordo com a vontade dEle e não com a nossa. Porque consiste aquele que busca o Senhor, aquele que serve ao Senhor, fazer a sua vontade, fazer a vontade de Deus e não a sua própria. Porque se eu fizer a minha própria vontade, eu vou estar ali como Gálatas 5 falou, andando na concupiscência da carne. Eu vou estar andando segundo a vontade da minha carne. Eu vou estar satisfazendo a minha natureza pecaminosa, a minha natureza humana caída. E assim eu vou estar me separando, me afastando de Deus. Tá certo? Então, para nós concluirmos essa lição, nós estudamos a respeito dos fundamentos de Deus, que permanecem inabaláveis e intocáveis. Esses fundamentos nos ajudam a resistir ao engano doutrinário, disseminar a verdade de Deus e a viver uma vida moderada. Ouvimos que moderação é equilíbrio e controle diante de diferentes circunstâncias. Se quisermos uma vida moderada, precisamos buscar a ser cheios do Espírito Santo. Como a gente entendeu e a gente viu lá em Gálatas 5, só vai fazer as obras do Espírito, viver de acordo com o Espírito, aquele que é cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, vamos nos esvaziar de nós mesmos e nos encher dele, nos encher do Espírito Santo, para viver uma vida moderada como um homem e uma mulher que agrada a Deus, que anda segundo a sua vontade. Tá certo? Nós aprendemos então nesse trimestre como andar na doutrina, na sã doutrina e como rejeitar a falsa doutrina. Essa aula vai ficar gravada, esse vídeo vai ficar ali, esses slides vão ficar ali na descrição do vídeo para você entender, para você estudar, para você aprender mais. Quero pedir a você que curta esse vídeo, que se inscreva no canal. Esse canal vai estar ajudando muita gente a entender e aprender a palavra de Deus, tá certo? Comente lá se você tiver dúvida, se você tiver sugestões, comente lá que nós procuraremos estar te respondendo. Indique esse vídeo para mais pessoas, para que essas pessoas também possam ser alcançadas por esses ensinos da palavra de Deus e possamos ter uma vida então plena diante do Senhor. Tá certo? Eu fico por aqui, eu agradeço a todos pela audiência, pela participação, curta lá e que Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.